Eu estou vendo nomes conhecidos, queria saudá-las e saudá-los. Sejam muito bem-vindos, tá? Obrigado que vocês aí acolheram o nosso convite e possam se conectar. Eu sei que tem gente de vários lugares, tá? E sintam-se acolhidos e esperamos que vocês possam se sentir bem junto aqui da turma, né? E aqui uma mensagem para as pessoas que também aceitaram o nosso convite e aqui vieram presencialmente. Dankeschön, muito obrigado. É muito importante que a gente possa criar essas alternativas, né, de acolher as pessoas em dois formatos, tá? Nós que estamos aqui presencialmente, todos já estão de antemão convidados. Na sequência, a gente vai ter um pequeno coquetel, tá bem? Bom, eu falo então em nome da Câmara de Comércio e Indústria, né? Nós criamos esse comitê de sucessores já há alguns anos e nós estamos no 8º simpósio. E por que nós chamamos simpósio? Porque simpósio, ali a doutora Maria Célia Lassança sabe bem, o simpósio, na realidade, todos os que vão falar são iguais. Isso do ponto de vista acadêmico, né? Eles têm o mesmo status, tá? São autoridades na perspectiva das suas falas. E por isso a gente chama de simpósio. À medida que cada um deles for falar, eu vou apresentar o currículo. Mas eu só queria daí, primeiro, agradecer a presença e que aceitou o convite a Juliana Antoniolo, o José Pedro Varela, que para chegar aqui veio de São Paulo, Montevidéu, São Paulo, e agora para cá, e como vai embarcar para Nova York no sábado, ainda vai voltar hoje de ônibus para Montevidéu. E o doutor Spinelli, que divide conosco aqui o Cicerone, né? E como é que nós também pensamos isso, tá? O case principal é da família Toniolo Vieira, tá? A Juliana é a segunda geração e hoje atual CEO, e a força da fala dela, da sua história, vai nos encantar. E como nós estamos no 8º simpósio, nós pensamos que o desafio de separar gestão e propriedade, como é que essa jornada acontece, e nós tentamos, né, Suzana, fazer ali, como é que a gente cria uma imagem para isso, né, Daiane? Aí nós pensamos numa corrida olímpica, 4 por 100, quando um passa a estafeta por outro. O desafio que a gente tem no comitê de sucessores, né, Spinelli, é que tá havendo a transferência de riqueza e de autoridade e responsabilidade, Adamovich, entre uma geração e outra, e aí você passa por criação de estruturas de governança. Então, o objetivo, né, que veio de São Paulo, para a gente pensar isso, era exatamente como o desafio de estruturar conselhos, que são órgãos de governança numa empresa, tá? Isso é patrocinado pelo nosso comitê da Câmara, tá? Mas tem um co-branding aqui, que é da Aqua Wealth Management e da César Souto Advogados, porque a gente sempre acha que tem que trazer essas perspectivas para apoiar essa discussão. Então, em nome da Câmara, também a gente agradece que isso se viabiliza dessa forma, tá? Qual vai ser a dinâmica do evento, tá? Cada pessoa vai vir aqui falar, a Juliana em torno de 20 minutos, depois o Spinelli 15 minutos e o José Pedro Varela 15 minutos, tá? Nós aqui que estamos aqui, vamos poder também fazer perguntas e vocês que estão no virtual da mesma forma. Vocês podem encaminhar para cá. Eu vou fazer a mediação e depois das apresentações a gente vai tentar interagir, tá? Isso está sendo gravado no Zoom, depois vai ser disponibilizado também no YouTube, tá? Dito isso, eu acho que reforçar, sintam-se
né, por serem muito bem acolhidos. E eu passo, então, a palavra para Juliana Toniolo. Muito obrigado que você aceitou o desafio. E eu já te introduzi um pouquinho, né? Enfim, mas eu acho que a tua própria fala vai enriquecer toda a temática. Fique à vontade, por favor. Bem, obrigada. Bom, então, boa tarde a todos aqui presentes, fisicamente e virtualmente. Primeiro, agradecer a oportunidade. Tive ótimos momentos com a Câmara, né? Desde o comitê de sucessores lá e várias visitas técnicas que a gente fez a diversas empresas para conhecer um pouquinho as estruturas de governança, enfim. Faço parte, então, da segunda geração, né, da empresa familiar, VMR Automotive, uma indústria do ramo de autopeças, metalúrgica, então, bastante masculina, né? O Oberman me pediu para retratar um pouquinho sobre isso, em função da minha figura, então, assim, basicamente só homens, engenheiros, né? E faço parte da segunda geração, somos eu e meu irmão. Meu irmão é mais velho do que eu, 3 anos. Somos paulistas, né, paulistanos, viemos para cá quando eu tinha 3 anos, então eu sinto até mais gaúcha do que, de fato, paulista. E viemos para cá porque meu pai buscava um ambiente comercial mais instigante do que São Paulo. Ele também é oriundo de uma família empresária do ramo de autopeças. E aí lá, curioso que eu acho da nossa história, é que lá essa empresa familiar era do esposo da irmã mais velha, que tem 20 anos de diferença do meu pai. E trabalhava os irmãos e todos os filhos dentro dessa empresa. E meu pai é sempre uma pessoa com muito olhar de produto, mercado. Ele era responsável pela produção, pela manufatura. E ele queria comprar máquina e melhorar e aumentar a capacidade. E a família tinha outros interesses. E aí ele disse que naquele momento ele decidiu que era o momento, já que ele não era filho direto, ele era irmão. E ali ele ia tentar a carreira dele. Daquele jeito, naquela história, não ia sobrar para todo mundo. E logo em breve ia ser um grande problema. Eu acho que a primeira semente de governança, talvez não intencional, né, tão consciente dele, foi nesse momento. E a gente veio, então, para o sul do país. Naquela época, meu pai viajava muito também o Brasil inteiro como caminhoneiro. Ele comprava sucata pelo Brasil inteiro. Era um pouco do que eles faziam lá. E ele gostava muito do sul do país. Então, ele pensava muito em Paraná ou Rio Grande do Sul. E a gente escolheu, então, Rio Grande do Sul. Viemos para cá. E aí começamos a estabelecer os nossos negócios aqui. Na época, trabalhávamos com distribuição de autopeças, né? E, ao caminhar, fomos cair, então, de volta na indústria, que, segundo ele, é a grande paixão dele. Ele não gosta de trabalhar na distribuição nem no varejo, ele gosta de criar produto bom, confiável, porque ele diz que ele não tem cara de vender coisas que não funcionam, né? E olhar de novo no cliente e o cliente retornando para reclamar. E aí entramos na indústria, então, desde muito pequena, eu e meu irmão sempre muito envolvidos. Acabei fazendo uma carreira no início um pouco diferente, estudei arquitetura, e aí depois acabei entrando na economia, e aí eu fui para gestão industrial, gestão empresarial e empreendedorismo, mas acabei vivendo praticamente todos os processos, toda a realidade das empresas, né? Então a gente teve distribuidora de autopeças, loja de autopeças, tivemos oficina mecânica e a fábrica. Então, quando a gente olha a cadeia da reposição, que é onde a gente está inserido, a gente acabou tendo a prática e a vivência em todos os elos da cadeia. Isso acabou fazendo com que a gente conhecesse muito bem do mercado, as dores de cada um desses elos. Eu tive a oportunidade de fazer a implantação da oficina mecânica, foi um grande desafio. Eu ali, acho que começou meu primeiro desafio como mulher no mercado realmente masculino, porque era eu e todos os mecânicos na oficina, então a cada cliente que chegava, eu já enfrentava um certo desafio ali.
mas sempre fui tirando muito bem de letra, ainda inconsciente naquele momento, tudo isso que eu atravessava. E vou ser muito sincera com todos vocês, eu acho que eu atravessei tudo isso até aqui sem me dar conta dessa divisão. Hoje que eu tenho, né, uma clareza que existe sim esse desafio, mas eu acho que nessa trajetória, nessa caminhada, eu parei para pensar sobre isso. Eu comecei a pensar sobre isso muito recentemente, quando eu comecei a enfrentar desafios mais reais, no sentido de se deparar com as pessoas, né? Então, eu tenho um irmão mais velho que trabalha na empresa, o meu marido também trabalha na empresa e é engenheiro mecânico automotivo. E aí foi o grande momento em que eu comecei a entender um pouquinho sobre a clareza de estar como mulher num ambiente como esse. Então, eu acho que falando um pouquinho assim de governança, de conselho, de propriedade, eu vou tentar pincelar, porque a gente também não tem muito tempo aqui, mas em 2011, quando eu assumi o financeiro, até então a gente tinha tido uma única pessoa junto da nossa família, além da minha mãe, cuidando da parte financeira, e até aquele momento era uma coisa só: propriedade, casa, família, conta bancária. Eu me lembro muito de vocês quando a gente iniciou lá, de algumas regras, né, que a gente criou depois lá para frente, mas naquele momento tudo era muito misturado e eu entrava no financeiro e a primeira coisa que eu fiz, gente, olha, isso aqui não dá para ficar aqui dentro. E aí a gente foi começando a construir um pouco disso, né? Mas antes da minha entrada a gente teve um pequeno uma pessoa que veio de uma multinacional e foi um grande desafio. Que tinha uma pessoa há 22 anos com a gente, né, que só ela e meu pai falavam a respeito de dinheiro, né, dentro da empresa, e entrou uma pessoa de uma multinacional querendo fazer orçamento, querendo colocar regra, limites, premissas, e aquilo foi muito desafiador, e foi nesse momento que eu entrei e assumi. E aí eu falei, como que eu vou entrar no financeiro se eu nem sou uma pessoa de financeiro? E a RH da época falou assim, mas você é uma pessoa que quer fazer esse negócio para frente, acredita, valida, e vai ser a pessoa que vai conseguir fazer a melhor transição com o fundador. Eu acreditei nela e topei o desafio, e aí aprendi muito sobre finanças, né? Mas naquele momento a gente começou a fazer essa pequena organização, também não uma coisa muito grande, mas separando, e depois com a agenda da governança mesmo, a gente teve a oportunidade de ter a consultoria da Werner junto com a gente em 2018 para 2019. E aí ali a gente começou a aprender de uma maneira um pouco mais organizada tudo isso, né? E aí foi fazendo muito sentido que, de maneira não tão consciente, a gente foi criando esses caminhos. E tem coisas bem importantes assim que meu pai trazia no dia a dia, lá nesses momentos lá, 2010, 2008. Ele viajava visitando clientes, né, comercialmente, e ele voltava e dizia assim: esse cliente tem organização. Ele chamava de organização. Eles são organizados. Tem indicador, tem tudo resolvido, tem tudo definido, e tem que ir lá aprender e ver como é que eles estão fazendo isso. A gente tem que ter isso. Ele pedia isso, né? E, e aí eu comecei a perceber que o olhar dele, quando ele ia num cliente, não era comercial. Ele olhava o todo. E ele dizia, tem sucessão, o filho está lá. Já tem com quem vai ficar o negócio. Esse cliente é bom, porque ele não vai terminar. Então, ele ia com esse olhar, porque ele passou por isso, né? Então, acho que ele já ia com esse radar sempre muito aceso, muito ligado e com uma percepção muito grande com relação a isso. E aí ele começou a ver, e eu acabei indo para o lado da gestão, né? Então, ele sempre me fala assim, tu tem que fazer isso. Eu não sei fazer isso, essas coisas de indicador, essas coisas eu não sei, mas tu tem que fazer, você tem que fazer. A empresa tem que ser assim. Então, ele sempre ia, né, nos dando esse empurrão, assim, para fazer aquilo que ele sabia que não era dele, mas que era essencial para o negócio funcionar. E a gente foi, então, fazendo isso dentro das nossas condições, até que a gente assumiu, então, a governança de fato. E aí, na verdade, a forma como a gente assumiu, a gente acabou indo num evento proporcionado pelo Werner, que era um encontro de famílias empresárias, durante 2 ou 3 dias na Serra Gaúcha,
A gente foi de Porto Alegre até a Serra Gaúcha e ele xingando dentro do carro, que a gente ia ficar 3 dias sem trabalhar, onde já se viu isso. E que aquilo não era pra gente, porque era pra empresa que tinha não sei quantas famílias, 100 anos de idade, com um monte de coisa para resolver. E a gente não era isso, era eu, ele, meu irmão e minha mãe, não era pra gente. A gente foi daqui até lá ouvindo. Pois bem, fizemos lá boa parte do evento. Na metade do evento tinha uma situação que era herdeiros numa sala e fundadores em outra sala. O Werner ficou com os fundadores e a gente chegou na porta, eu, meu pai e meu irmão. E aí, assim, você tem isso aqui é uma de fundador. E a gente se olhou assim, como a gente funda. Ele fica, vocês vão lá para a e a gente não tinha nem se dado conta que a gente era lá do outro lado, que a gente se sentia parte de quem tinha começado aquilo desde sempre. E aí, eu não sei dizer para vocês exatamente, mas eu sei que quando ele saiu daquela sala, nós já estávamos atrasados. Ele disse, eu estou falando para vocês, anos, que a gente tem que ter isso, e vocês não fizeram isso. Eu disse, gente, ele veio reclamar até aqui. Situação toda. Mas eu imagino, e eu conversei um pouco com o Vera naquele momento, eu imagino que o que mais chamou a atenção dele é que de todos que estavam naquela sala, boa parte não tinha sucessor. Não tinha um sucessor que queria. E ele se deu conta que ele tinha 3. 2 filhos e um genro que queria muito estar, fazer, né, e continuar o legado. E aí ele saiu dali dizendo assim, então agora você é a governanta e você vai fazer isso. Eu falei, governanta é outra coisa, governanta é uma coisa, cuida da coisa, aí define, né? E aí ele diz assim para mim, não interessa, você vai ser a governanta. E eu acabei assumindo, então, esse papel, saí do executivo, na época, a Suzana estava conosco, saí do executivo, e não sei se eu estou de costas para todo mundo aqui, mas saí do executivo e, então, fui coordenar a implantação, né, fui ser a governanta, e aí a gente começou a trabalhar um pouquinho os 3 sistemas, família, empresa e propriedade, e aí ali, naquele momento que eu saí do executivo, eu recebi num dia que eu não esperava, porque eu imaginei que fosse ou meu irmão ou meu marido que sucederia ele. E aí, naquele momento, eu entendi que o meu melhor papel era na governança, então, fazendo essa junção dos elos. Saí do executivo, e eu tinha que apresentar, a Suzana era a nossa consultora, e eu tinha que apresentar, então, meu PDI, o que eu ia fazer, além de ser coordenadora da governança, como carreira. E aí, para minha surpresa, eu não sabia, antes de começar a reunião, a pergunta que a Suzana fez para ele é, bom, antes da Juliana apresentar, eu gostaria de ouvir você, o que você espera enquanto carreira da Juliana. E aí ele falou assim, bom, o que eu espero é que vocês me ajudem a preparar ela em 5 anos, porque ela é a minha sucessora e ela vai assumir o negócio. E eu disse assim, eu falo agora, meu computador estragou, o meu pendrive, porque eu tinha uma coisa completamente diferente para mostrar do que eu ia fazer dali para frente. Eu falei, ferrou, né? Está com uma expectativa e eu estou dizendo que vou fazer uma coisa bem, bem diferente. Mas naquele momento eu me senti muito aliviada porque era a coisa que eu mais queria fazer. Mas eu até então nunca tinha perguntado e achava que não era eu. Então foi um dia muito importante para mim. E aí eu comecei a me preparar para que em 5 anos isso acontecesse. Foi na metade de 2019, março de 2020, o mundo fechou, veio a pandemia. E aí naquele momento ele me disse, se eu não posso ir, chegou a hora. E eu falei, e os 5 anos não passou? Nenhum. E ele falou, vai ter que aprender a fazer, a gente vai aprender juntos. E aí, então, em 2020, eu acabei indo, a gente acabou naquela situação toda, né? A gente guardou os mais velhos, né? Os mais experientes em casa para que nada acontecesse. A gente tinha muito receio, meu pai tinha diabetes, predisposição, então a gente guardou ele e eu acabei sumindo e aí começou a nossa trajetória assim mais de um momento mais novo. E foi bem interessante porque meu pai acabou, a gente pegou o Covid todos juntos, né? E tivemos uma situação bem importante de saúde. E meu pai se afastou, então a gente viveu a sucessão como se ele não estivesse. Então foi na vida real. E aí ali naquele momento da vida real eu me senti muito sozinha. Eu precisava tomar decisões e eu nunca tinha tomado sozinho, né? Que eu via ele tomar, mas eu nunca tinha eu tomado. E eu estava tomando decisões que eram para ele, né? Porque eu não era acionista.
E aí, naquele momento, eu decidi que a gente ia ter um conselho. Porque naquele momento também ele disse assim, a gente vai para Planta Nova e lá tem que ter governança. Lá tem que ter conselho, lá tem que ser assim, não pode mais ser diferente. E aí, naquele momento, então, sozinha, né, eu e meu irmão ali, a gente tomou a decisão, então, de começar a criação do conselho. Escolhemos entre nós que a gente não ia sentar na cadeira de presidente, que a gente ia trazer uma outra pessoa, que tivesse, inclusive, conhecimento de empresa familiar. Escolhemos uma pessoa que faz isso, né, de profissão, mas que é de uma empresa familiar. E, então, ela senta na cadeira do conselho e a gente vai começando a montar. E a gente teve 3 já dinâmicas de mudança do conselho até achar o conselho que fizesse sentido. Então, hoje nós temos 3 conselheiros independentes, ela sempre com o presidente, e mesmo com o retorno do meu pai, ele disse, eu não quero essa cadeira não é minha cadeira é de principal acionista. Ponto. Eu vou falar sobre produto, mercado, então eu entendo que esse negócio tem que fazer. Mas essa cadeira que tem que mediar e fazer e acontecer, eu ainda prefiro que seja outra pessoa. E a gente vem, então, fazendo essa caminhada, aí fazem 3 anos e meio, mais ou menos, do conselho. Conseguimos implementar os nossos comitês também. Nós temos 3 comitês, um comitê de estratégia e risco, nós temos um comitê de gente e cultura, e nós temos também um comitê de governança que ele acaba pegando compliance e alguns outros sistemas assim. E aí a gente tem avançado, então, na prática de colocar muita coisa nova para dentro da empresa. E no ano de 2024, eu e meu irmão, a gente entrou, então, no contrato social. E agora nós somos acionistas. E eu vou dizer para vocês que, por mais que a gente trabalhasse 120% como se fôssemos, faz muita diferença o nome estar lá naquele papel. Eu levei alguns dias dormindo antes de dormir, pensando muito a respeito disso. Então, a gente começa a entender quando a gente se movimenta, né? A gente brinca de tirar o chapéu e senta no executivo, senta no patrimônio, senta na família. Eu acho que, de fato, por mais que a gente tomasse decisões como acionista, a gente estava, de fato, sentado no executivo e como familiar. E agora, então, a gente tem experienciado acionista e eu vou contar para vocês que a nossa postura de ambos mudou da água. Inclusive de refletir sobre os nossos papéis. A gente não fazia esse tipo de reflexão. A gente estava incumbido em fazer a operação funcionar, o negócio, né, existir diariamente. E eu percebo que desde que a gente colocou esse novo chapéu, a gente ganhou esse novo chapéu, entrou como acionista, a gente tem repensado, inclusive, os nossos papéis. Fomos fazer os nossos cursos de conselheiro, formalmente. Tem sido incrível poder debater, né, viver isso juntos, dar conta de muitas coisas. E aí começar a pensar, então, bom, vamos fazer o mandato de acionista, vamos desenhar as coisas, vamos entender como é que o dinheiro sai daqui e vai para lá, quando vai para lá, agora o que acontece, como é que a gente organiza a family office. Então, hoje a gente conseguiu separar também que para nós, dentro da nossa jornada, era o que a gente conseguiu acomodar, mas a gente tinha uma secretária executiva que fazia a secretaria do conselho, family office e a secretaria executiva nossa. Hoje a gente separou. E aí a gente tem, assim, praticamente nada mesmo dentro da empresa, né? Não tinha nada de decisões dentro da empresa, mas a pessoa que fazia o apoio acabava sendo a mesma. E a gente agora separou, então a gente tem uma pessoa do conselho, uma pessoa do family office, então a gente está caminhando, assim, né? E que eu percebo da caminhada e da jornada da governança e um pouco dessa capacidade da gente entender os 3 papéis, né, quando de uma família empresária. A velocidade que a gente consegue dar nessa jornada de governança tem muito a ver com o tamanho da nossa consciência. E aí, quando a gente está falando de tamanho de consciência, não adianta a minha consciência, é uma consciência coletiva, né? Porque são alguns atores no processo. Então, eu penso, assim, que o meu papel hoje, eu acabo sentando na cadeira de coordenação da governança e também como CEO, né? A gente não tem uma pessoa nesse papel, então eu acabo fazendo esse papel. É bem desafiador, porque eu tenho que cobrar a mim mesma, né,
por alguns pontos de vistas, mas eu vejo que meu papel, independente de eu estar como CEO hoje, meu papel é fazer com que a nossa consciência coletiva alcance algo que, dentro do nosso sonho, da nossa expectativa de negócio, e como família empresária, a gente também consiga alcançar. Então, esse é um pouquinho do que eu acabo fazendo diariamente, além, óbvio, de tocar a operação e tomar decisões, aquela coisa toda, mas é o que eu acabo, de fato, se eu tiver que falar assim, o que que eu faço a nossa consciência ser expandida diariamente para que a gente consiga alcançar tudo aquilo que a gente almeja alcançar. Muitas vezes não se dá conta que a nossa consciência não está preparada, né, para aguentar, ou para tomar algumas decisões, ou para fazer algumas modificações. Eu não sei se eu contribuí, não sei se o tempo, se eu estou dentro do tempo ou não. Obrigada. Por favor. Juliana, muito obrigado. Eu acho que a gente vai recuperar. Nós estamos aqui. Como é que nós pensamos hoje? Tá? Nós vamos resgatar essa fala da Juliana, tá? E para enriquecer o debate, a ideia agora, desafiamos o doutor Spinelli, que é professor de Direito Empresarial da URGS, doutor em Direito Comercial pela USP, sócio aqui do Souta Correia, né? E a ideia é que, quando as famílias empresárias estão nesse processo de criar suas estruturas de governança, quais cuidados jurídicos devem levar em consideração? Então, a contribuição que a gente espera que o doutor Spinelli possa nos trazer. Por favor, doutor. A todos, um prazer receber vocês aqui no escritório para esse simpósio. Acho que é super bacana a gente poder conversar, trocar experiências a respeito, especialmente ouvindo, de fato, uma história tão inspiradora, tão bacana, né? Uma história de sucesso. Então, acho que a gente tem bastante coisa aqui para debater. A ideia é falar pouco, né? Porque uma vez eu aprendi que qualquer exposição ela tem que ser boa e curta. Se não for boa, que ao menos seja curta, né? Então, a ideia é que eu não quero fazer vocês sofrerem demais, assim. E ouvindo um pouco a história, eu me lembrei do Tolstói, né? Que ele disse que todas as famílias felizes se parecem, mas cada família infeliz é infeliz à sua maneira, né? Então, né, todo mundo, né, quando está bem, né, tem estabilidade financeira, emocional, tudo mais, né, bem em casa, mas cada um sofre, né, quando tem um problema de uma forma diferente, né? As dores, elas aparecem, né, em é, 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 de diferentes formas, né, para cada família. E aqui eu acho que algo que é importante, algo que a gente acaba se deparando aqui na nossa atuação, aqui na nossa realidade, né, é que sempre que a gente trabalha bastante, né, com famílias empresárias aqui em estruturação da parte jurídica da governança, né, é que não tem uma receita de bolo, tá? Assim, não tem uma forma de se fazer, tá? Um pouco, Antônio Machado, meu patrão, diz: caminhante não há caminho, faça o caminho ao caminhar. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua realidade, né? Cada família, cada empresa tem o seu momento, né? E todo mundo tem que se adaptar, né? E não necessariamente uma família empresária, por exemplo, uma empresa precisa ter um acordo de sócios, uma estruturação jurídica. Tem famílias que as coisas fluem mais naturalmente e tem um acordo, né, moral que funciona, né? Por outro lado, né, a gente vê efetivamente famílias em que a gente precisa estruturar para buscar separar a família, propriedade e empresa, né, para que a empresa seja gerida de um modo profissional, para que questões familiares não afetem o negócio,
né? E para que, de fato, quem é acionista, proprietário, ocupe essa posição, né? E estruturar isso, muitas vezes, é difícil. A gente tem que ter conversas difíceis, muitas vezes, para viabilizar isso, né? Não por outra razão que a gente vê, né, muitas vezes, para estruturar esses projetos, eles são um pouco longos, né? E muitas vezes eles acabam parando pelo caminho ou acabam sendo suspensos por um período, justamente porque as famílias, as pessoas nunca sentaram para conversar aquilo e quando sentam para conversar, acaba, né, gerando desconforto em diversos aspectos, né? Então, acho que isso é importante, né? Exemplo, né, para a gente poder separar. Eu acho que, de novo, né, aqui não tem regra, né? Cada família é uma família, né? Cada empresa é uma empresa, está na segunda, está na primeira, está na terceira geração, né? Mas a família, né? Qual que é o papel da família, né? Criar um conselho de família, né? Fazer a preparação para a formação das novas gerações, né? Quando a gente entra na empresa, né? Ter regras claras, por exemplo, de quem vai trabalhar, quem pode trabalhar, né? Quem pode demitir, né? A pior coisa é contratar alguém que depois eu não posso demitir, né? Então, quais são as regras para ingressar, né? Quem trabalha, ter regras claras para remuneração, né? Pô, quem trabalha tem que ser remunerado, trabalho, ninguém vai trabalhar de modo gracioso, né? Ainda que, bom, seja meu irmão, bom, mas meu irmão está trabalhando lá, eu não estou, então faz sentido que ele seja remunerado por isso, tá? Ter regras claras para quem é só acionista, só proprietário, qual é a política de dividendos, ter, né, distribuição de lucro para não ter surpresa, né? E eu acho que é algo que é extremamente relevante e, de novo, não tem certo e errado, né? Por exemplo, casamento, união estável, né? Qual que é a regra, né? Marido, esposa, cônjuge e convivente podem entrar na sociedade ou não podem, né? Essa é uma discussão que a gente tem com muita frequência, né? A gente sempre coloca, ó, tem que ser separação obrigatória de bens, né? Porque muitas famílias não querem que a propriedade se disperse para, né, outros membros que não da família. Bom, mas não tem como obrigar alguém a casar em determinado regime, cada um casa no regime que quiser. Bom, mas quais as consequências? Daí a gente regula, né? Se casar em outro regime e, eventualmente, num divórcio, num falecimento, assim por diante, as participações voltam para a família, né? E aquela pessoa é indenizada com um pênalti, uma multa, né? Então, um valuation mais baixo, justamente porque descumpriu aquela regra, né? Tem funcionado, a gente tem conseguido, em vários casos, isso ser implementado, né? Da mesma forma, governança, né? A família precisa ou não de conselho, né? Tem uma família que diz, bom, o conselho a gente já vai prever, mas o conselho é muito caro ter gente independente. Quando a gente atingir um faturamento X de 1 bi, a gente instala conselho. Não precisa chegar em 1 bi para ter conselho, né? Mas porque as pessoas talvez não querem ter uma profissionalização, não querem, né, passar o bastão, eventualmente para um terceiro também, né? Sem nenhum vínculo com a família, né? Como é que vai funcionar? Vai ter membro independente ou não vai? Acho que é muito bom sempre ter regras claras para depois não ficar, né, numa briga, numa disputa sobre vai eleger quem e não vai, né? E alguém sempre tem que tomar a decisão no final, né? Assim, não dá para deixar no limbo também. Isso é algo que a gente sempre procura prever, né? Que a gente chama no direito, né, de sociedades burras, né? Aquela sociedade 50-50. É o pior dos mundos, né? Por exemplo, dois irmãos que herdam 50-50, é o pior dos mundos, né? Porque quando dá uma desavença, muitas vezes a sociedade pode ficar travada, né? E muitas vezes a gente prepara justamente para isso, tá? Para que a gente tenha um caso em que a gente preparou
a sociedade com quórums elevadíssimos para ela ficar travada e a gestão seguir se desse um problema na família. E deu, né? O patriarca se casou com uma pessoa que tinha interesse nos negócios e a gente conseguiu preservar. Bom, ele votava de um jeito, os filhos do outro, mas a sociedade travou, ninguém fazia nada, não podia alterar nada, eleger, destituir nada e se preservou, porque o negócio saiu, né, ileso, né? Então, muitas vezes, a gente tem que analisar a família, muitas vezes o objetivo é travar mesmo. Ela tem uma estrutura e se tiver qualquer ponto fora da curva, ninguém mexe, né? Ela seguiu operando com seus diretores profissionais, tinha um membro da família que estava na administração, seguiu operando, distribuindo dividendo, né, para todo mundo viver e foi, né? Então a gente tem que sempre analisar essas realidades. Bom, membro da família não vai trabalhar, mas precisa dos recursos que a empresa gera para sobreviver. Então, tem que ter regras claras disso, né? Qual que são os recursos, né? Qual que é a regra de distribuição de lucro, assim por diante. E, da mesma forma, acho que tem que pensar isso, acho que toda família empresária passa, e essa é a grande realidade que a gente tem no país, né? A imensa maioria das empresas são familiares, né? Ou, no Brasil, a regra ou é familiar ou estatal, basicamente, né? Então, a gente tem que prever o que a família pensa a médio e longo prazo, né? Bom, quero vender, eventualmente a família quer vender o negócio, tá? Não, eu quero seguir operando, né? Eventualmente hoje faz sentido seguir operando, mas daqui a 5 anos, 10 anos, eu não sei, tá? O que é importante também dizer isso, porque não tem uma estrutura quando a gente organiza que seja estanque, é muito de acerto e erro, e muitas vezes é o que funciona naquele momento, né? Então, exemplo, é muito comum, né? Chega aqui, ó, recebi a oportunidade de venda, chegou aqui um potencial comprador, quero vender. Ah, mas eu tenho uma holding que controla, mas o comprador não quer comprar holding, quer comprar operacional. Putz, mas é muito mais caro vender pela pessoa jurídica, é melhor vender pela pessoa física, né? O imposto de renda é menor. Bom, mas por que eu fiz a holding? Acho que a holding foi feita no momento correto, né? Porque justamente para cada núcleo da família ficar isolado em holding e se viesse a faltar, os filhos não terem que entrar, entram todos na holding, não afeta, tornar distante, por questão de, né, proteção patrimonial, né, responsabilidade trabalhista, por exemplo, né? É uma loucura o que a gente tem, né? Então, cada estrutura, né, varia de acordo com o momento. Então, por isso, muitas vezes é importante pensar, não, a família objetiva daqui a pouco sair do negócio em 4 anos. Bom, isso é um pouco, né? Aqui muda de figura. Então, eu não vou, se eu vou vender no final do ano, eu não vou desfazer uma estrutura agora que é para pedir para tomar uma autuação, né? Então, tudo isso tem que ser analisado efetivamente, né? Então, qual que é a realidade de cada família, qual que é o momento de vida, tem sucessor, não tem, quero vender, não quero, tem gente que quer assumir o negócio, não tem, né? E pensar um pouco nisso, assim, o que a gente sempre fala, né? Advogado é terrível, né? Eu não gosto de advogado, assim, conviver com advogado é péssimo. Mas, assim, o advogado aqui ele tem que ser um instrumento para moldar, né? Se adequar àquelas necessidades, né? Mas muitas vezes a gente, não só advogado, né, mas quem assessora, organização familiar, etc. Então, acho que, né, enfim, tem que ter conversas difíceis, né? Assim, nem sempre é fácil e a gente se depara muitas vezes, né? O Fred tá aí, a gente tem um caso, né, em que as famílias começaram a conversar e parou, né? Assim, a gente parou no meio do projeto porque, assim, visões muito distintas, né? E, eventualmente, as pessoas têm que concordar e aí sim, eventualmente, eu vou precisar ter instrumentos para forçar, muitas vezes, determinada posição, né? Caso de venda, né? Eventualmente, o fundo vai comprar, quer comprar 100%. Então, tem que ter mecanismos de drag along para forçar a venda e assim por diante, né? Então, eu tenho que criar todos esses
mecanismos, mas era basicamente isso, pessoal, assim, que eu queria falar, assim, porque eu acho que o mais importante aqui, eu acho que é o debate, né, a troca de ideias, então, também fiquem à vontade aí para perguntar o que vocês quiserem, a gente está totalmente à disposição. Então, obrigado. O nosso terceiro palestrante é José Pedro Varela, uruguaio. O Varela, entre nós, é conhecido como Hoppe, é o fundador do Multifamily Office Internacional, Aqua Wealth Management, e com pelo menos 30 anos aí de experiência, e foi desafiado a também falar sobre esse momento, o que as famílias empresárias, quando elas estão também na fase de se tornar investidoras, distribuição de dividendos, o que faz com o dinheiro e assim por diante. Então, é trazer essa outra perspectiva. Por favor. Tá bom. Obrigado a todos por me convidar e dar esta oportunidade para contar um pouco o que a gente faz. Nós, como Multifamily Office, assessoramos na gestão do patrimônio financeiro, entre outras coisas, mas hoje nós vamos a trazer, eu não vou falar de investimentos, eu não vou falar de retornos, eu vou trazer aqui algumas ferramentas que são utilizadas dentro da governança. Assim como vocês têm ferramentas para a governança da empresa, para a governança familiar, também tem algumas ferramentas para ter uma boa governança na hora de você gerir os seus recursos. E a ferramenta por excelência que a gente se depara uma e outra vez é uma política de investimento. Tá? Eu me lembro que uns 10 anos atrás, uma família de Rio de Janeiro nos contratou, tinham passado por um processo de governança e quando nos contrataram, perguntamos para eles, vocês têm uma política de governança? E eles falaram, eu acho que sim que temos. Foram lá, tiraram de uma gaveta e apareceu a política de governança. E eu acho que, como em muitos âmbitos estes de governança, às vezes existe uma intenção de ter essa governança, mas essa governança tem que ser vivida no dia a dia. Então, uma política de investimento tem que ser algo de utilidade. Não pode ser algo que alguém fez um dia, de um ponto de vista com a melhor intenção, muito profissional, acadêmico, mas que depois não tem utilidade no dia a dia. Então, hoje eu vou mostrar para vocês, de um ponto de vista muito prático, como que se faz uma política de investimento e para que essa política de investimento serve. Algo que vocês eventualmente possam utilizar na prática e que vá muito direto ao ponto. Claro que é um tema muito amplo, que dá para muito, mas o que eu quero aqui é que vocês entendam ou que levem com vocês uma ferramenta que possam utilizar no dia a dia. Então, a política de investimento, o primeiro, os objetivos que tem é criar papéis claros das pessoas, da família, podem ser profissionais, advisors, bancos, corretores, gestores de fundo, mas é muito importante estabelecer qual o papel que cada pessoa cumpre. Uma outra objetivo dessa política é melhorar a comunicação. Muitas vezes, se tratando, se discutindo investimentos, esse assunto da comunicação, de que veio uma proposta, de que alguém aceitou a proposta, de se isso, assim, não fica muito claro, às vezes não tem um plano, não tem objetivos, não tem práticas adequadas. Então, essa política é um documento que tipicamente pode ter, sei lá, de 15 a 20 páginas, é algo que também tem como objetivo melhorar a comunicação entre a família e os prestadores de serviço e cada um saber qual é o papel que tem que cumprir dentro desse ecossistema. E o outro é melhorar a tomada de decisões. O mercado financeiro tem a vantagem de que você tem muita flexibilidade. Hoje você vai comprar bolsa, amanhã
vende a bolsa, compra renda fixa, compradora, vende e faz isso em um segundo. Isso é uma vantagem, mas também um perigo. Você numa empresa é mais lento. Assim, você vai abrir uma filial. Aqui você pode tomar decisões muito rapidamente. Então, a melhora dessa tomada de decisões é fundamental. Se vocês verem lá no início, a gente fala de que nós temos que equilibrar os ativos financeiros, o negócio operacional, os imóveis e os objetivos familiares. Alguém pode falar, mas vem cá, o que tem que haver o que tem a ver o patrimônio financeiro com a empresa? Quer dizer, é algo que a gente tirou da empresa e não tem mais a ver na empresa. Mas quando você toma um pouco de distância e se coloca na posição do acionista, na verdade, o acionista é dono da empresa, é dono de imóveis, é dono de um patrimônio financeiro, talvez tem interesse no terceiro setor, mas tudo isso faz parte. Então, nós achamos que tudo isso tem que se comunicar. Nós temos que ter uma visão holística disso. Então, esse patrimônio financeiro tem que estar integrado ao que são os objetivos familiares e o resto do patrimônio familiar. Então, como que a gente faz isso de uma forma prática? Então, o primeiro exercício que a gente faz para tentar ter uma noção de onde a família está parada, um ponto de partida, é ver todas as origens de liquidez que uma família tem e todas as utilizações dessa liquidez que uma família tem. Então, se uma família tem ainda um negócio operacional, porque também pode ser que a família tenha vendido esse negócio operacional, mas se tem, provavelmente tenha dividendos dessas empresas. Esses dividendos é uma origem de liquidez, são recursos que todos os anos têm. Também pode ser que tenha renda imobiliária ou renda agropecuária, ou tudo isso é renda, e também pode ser que tenha origens de liquidez que não sejam produto de renda, que sejam, por exemplo, desimobilizações de algumas linhas de negócios, desimobilizações de imóveis, que é liquidez que entra. E pode ter outros, não? E depois, por outro lado, nós temos como que a família utiliza essa liquidez, não? Então, vai ter os gastos correntes da família para manter o seu estilo de vida, eventualmente gastos extraordinários. Pode ser que a família queira fazer novos investimentos, ou imobilizações, ou comprar imóveis. Tudo isso tem que ser levado em conta, ou gastos filantrópicos. Então, com isso que a gente mapeia e faz um fluxo de caixa e chega num número final, que esse número pode ser positivo ou negativo. Tipicamente, famílias que têm empresas operacionais que distribuem dividendos altos ou que têm uma renda imobiliária alta e que não estão fazendo investimentos, esse número vai ser positivo. Quando nós nos deparamos com famílias que venderam empresas e que a renda imobiliária é baixa, esse número tende a ser negativo e esse patrimônio financeiro deve prover para esses gastos ou essas necessidades de liquidez ano a ano. Então, a gente faz esse análise de caixa e tenta projetar ele por 15 anos. Então, aqui a gente fez uma simulação qualquer. Em azul estão todas as origens de liquidez, em vermelho, essa outra cor, estão todas as utilizações de liquidez, que são essas 6 que a gente mapeou no slide anterior, e depois tem o neto, não? Isso aqui seria, a linha preta seria o zero, e nós aqui projetamos e modelamos uma situação de uma família que precisa liquidez todos os anos. Tá? É lógico que nos primeiros 2, 3, 4 anos, essa projeção pode ser bastante exata. Já isso precisa ser revisado ano a ano. Então, por exemplo, nesse caso que nós colocamos aqui, são todas, como estão abaixo da linha preta, essas seriam todas necessidades de liquidez.
do ano 1, do ano 2, do ano 3, do ano 4. Então, estamos pensando aqui numa família que ou não tem empresa ou os dividendos da empresa não são suficientes para bancar o estilo de vida de toda a família e tem que ir e pegar dinheiro, utilizar dinheiro do patrimônio financeiro. Nós estamos falando aqui com Carlos Henrique, de que o pai dele fez grandes aportes na área previdenciária, e aqui a gente pega um conceito que é muito utilizado na Previdência, que se chama de Asset Liability Matching, quer dizer, você faz um match das tuas necessidades de liquidez com teus ativos. Então, por exemplo, se no ano 1 você precisa de 500 mil reais, você vai aplicar 500 mil reais com a certeza e a garantia que esses 500 mil reais vão estar disponíveis e líquidos no ano 1. Hoje, no Brasil, a única coisa que te dá essa certeza é o CDI, porque qualquer outra coisa pode valer mais ou menos. No ano 2, você precisa, sei lá, de 1 milhão de reais, vai fazer uma aplicação que nesse momento você tenha a alta certeza de que vai ter esse dinheiro disponível. E assim você vai ano a ano. Já quando você passa do ano 10, o ano 11, você pode fazer algum tipo de combinação da renda fixa com alguma outra coisa, mas vai ser preponderantemente renda fixa. E pensem também que um assunto que nós temos aqui no longo prazo é a inflação. Então, às vezes, não adianta só pensar em uma necessidade futura em termos nominais, mas nós temos que pensar que a inflação vai começar também a ter o seu efeito no nosso patrimônio. Então, uma vez que a gente faz a somatória desses 15 anos e todo o dinheiro que a gente foi reservando e fazendo aplicações para fazer esse Asset Liability Matching, isso vai dar uma quantidade de dinheiro. Nós fizemos aqui um suposto de que essa quantidade de dinheiro é 35% do patrimônio financeiro total. Então, nesse caso, a pessoa vai dedicar 35% do patrimônio financeiro total ao financiamento desses gastos. Nós vamos pegar os 5% adicional para quê? Porque nós podemos ter feito projeções erradas, talvez os retornos não foram os que nós prevíamos. Então, vamos ter margem de segurança com esses 5%. Então, assim, imagina uma família que gasta 1 milhão por ano. Em 15 anos seriam 15 milhões. Pega um pouquinho mais de segurança, talvez chega a 20 milhões que você vai ter basicamente em renda fixa ou coisas similares. Agora, se essa família tem um patrimônio de 80 milhões, então tem 60 milhões que durante 15 anos não vai utilizar. Isso que nós chamamos, que seria esse 60% que nós chamamos de portafólio de longo prazo. Essa parte do portafólio, vocês podem aspirar a investir em coisas que arrendam mais, que eventualmente podem ter certa volatilidade, certa liquidez, mas que vocês vão ser remunerados por essa volatilidade ou liquidez que essa parte do portafólio vai ter, como com retornos maiores, não? E aí vem uma decisão de se essa parte do portafólio vai ser investida no Brasil, vai ser investida no exterior. Nós aqui colocamos um exemplo arbitrário, que essa pessoa decide investir 75% no exterior e 25% no Brasil. Eu acho que aqui também é importante voltar àquele conceito de onde que está meu patrimônio e quanto meu patrimônio é. Se eu ainda tenho empresa, se eu ainda tenho imóveis no Brasil, provavelmente esse número seja muito mais no exterior. Se eu já não tenho empresa e não tenho nada, talvez esse número seja mais equilibrado exterior e Brasil. Mas isso também é algo a ser discutido, não? E também é importante nesse momento ver o tipo de alternativas que você vai ter para investir
E se esse investimento no exterior vai render mais que o investimento local, tudo isso é uma discussão, mas eu não queria entrar nessa discussão, queria simplesmente mostrar a ferramenta. Então, uma vez que você vai decidir o portfólio que você tem, nós aqui colocamos um portfólio típico brasileiro, com um pouquinho de ações, um pouco de private equity, CDI, PCA, pré, típicas alocações que você vê aqui. Nós achamos que outro que é importante é estabelecer objetivos de rendimento. Assim como você numa empresa tem objetivos de vendas, objetivos de margem, também na área financeira é importante trabalhar por objetivos. Porque senão o que acontece é que você chega lá no banco e falou, e esse ano? Ah, esse ano caiu a bolsa. Puxa vida, todo mundo perdeu, caiu a bolsa. E o ano próximo, não, o ano próximo desvalorizou, não sei o quê. E outro ano, então você começa a perder e aceitar as coisas de uma forma, uma consequência do que acontece aí. Mas não tem um propósito, um objetivo no qual você está indo atrás. Então nós achamos super importante estabelecer esses objetivos e estabelecendo esses objetivos você basicamente vai definir a cara ou o perfil que seu portfólio vai ter. Opa, será que é isso? Uma vez que você estabelece essa cara que... E por que é importante estabelecer a cara que o portfólio vai ter? O que a gente vê é que muitas vezes falta planejamento na gestão financeira. Nós chamamos que as decisões de investimento na área financeira são quase, nós chamamos de acidentais. O que quer dizer acidental? Um dia chegou a pessoa do banco, o agente autônomo, a corretora, sei lá quem seja, chegou lá e falou, saiu tal produto. Gostei, compra. E outro dia aconteceu um fundo novo, sei lá, um Fiagro, compra. Outro dia saiu um FIDIC, compra. Passaram-se 6, 7 anos, você olha e fala, mas como que eu cheguei aqui? Com que objetivos eu fiz estas decisões? E por que eu não vendi? Então, assim, muitas vezes a gente acha que a alocação ou as decisões terminam sendo muito acidental e pouco planejadas. Acidental no sentido de que no final você vai no banco e compra ou investe naquilo que o banco tem e não são planejadas de uma forma propositária para atingir os objetivos que foram determinados, não? Mas uma vez que você define o portfólio, é importante também ver esse portfólio, talvez como se comportou em períodos de estresse no passado. Então, nós aqui colocamos algumas situações, por exemplo, 2022, esse portfólio tipicamente brasileiro que nós tínhamos colocado, teria caído 11%. Depois teve em 2014 e 2016, teria caído 7%. Na crise do Covid, teria caído 7% e depois em 2018, com aquela incerteza eleitoral que teve, teria caído também 4,9%. E o que nós colocamos lá embaixo é o tempo que levou em recuperar. Então, eu acho que isso aqui é importante para que quando você entra num programa de investimento, saiba, tenha uma noção do que pode acontecer. Porque o pior que tem é que quando isso aí bateu menos 11, você cai fora e vai ter proceder. Então, isso é um erro bastante comum. Eu estava em São Paulo esses dias e estava falando com uma pessoa e há uns dias atrás de um problema no Japão que deu um problema na bolsa que caiu mais de 10% e a pessoa falou com um banqueiro dele aqui no Brasil e falou, vai dar circuit break, vai fechar a bolsa também no Brasil por queda violenta. E ele resolveu vender todas as suas ações lá no exterior. E lá no exterior teve uma pequena queda e depois subiu mais de 10%. Então, assim, são decisões emocionais que tem que eu acho que para isso que a governança serve.
Outro assunto que é importante colocar dentro de uma política de investimento é pensar que tão diversificado vocês vão estar. Tá? O que a gente sabe é que o empresário, ele naturalmente sabe não estar diversificado. Porque tem uma empresa, no máximo tem duas, mas assim, não tem uma diversificação em grandes empresas. Então, o conceito da diversificação é um conceito que não tem, não é muito sexy o conceito da diversificação, porque eu prefiro fazer uma ou duas apostas e eu acho que eu consigo escolher aquela ação que vai subir 30% aquele ano, mas a verdade é que a única ferramenta que garantiza a preservação de capital no longo prazo é a diversificação. E nós vivemos, aqui colocamos alguns exemplos, mas vocês se lembram de todas as empresas X, de Eike Batista, não? Na época, eu me lembro que aquilo parecia que ia a revolucionar o mundo, hoje simplesmente não existe. E como esses exemplos, tem muitos exemplos, não? Eu me lembro de ir alugar fita de vídeo em Blockbuster, e hoje é uma empresa que não existe. Citibank valia $50 em 2008, um ano depois valia 50 centavos. Então, assim, coisas que a gente pensou que nunca poderiam acontecer, acontecem. Então, a diversificação, eu acho que tem que ser parte da política de investimento e lá tem que colocar regras de quão diversificados vocês querem estar. Outra questão que eu acho importante é a due diligence. Eu acho que o due diligence de todos os investimentos que vocês vão fazer é chave, não? E tem que entender o que é uma due diligence. Assim, nós nos deparamos com algumas situações e falamos, eu comprei aqui essas debêntures. E de onde que você tirou essas debêntures? Não, veio o banco com uma lista. Ninguém fez due diligence disso. Isso não é due diligence. A lista que te traz não é due diligence. Se você pede due diligence, não existe. É uma lista que talvez fala, isso é AAA, é 2A, é 1A. Isso não é... E depois ninguém faz acompanhamento. Então, quando você chega e vê que tem AgroGalaxy no seu portafólio, ou que tem não sei o que, você fala, mas como que isso aconteceu? Só te dei uma lista, você escolheu, mas como que eu escolhi? Se eu estou aqui na empresa batalhando. Então, tudo tem que ter due diligence. E vocês têm que ser muito estritos em não fazer nada que não tenha due diligence. Então você fala, então como que eu faço? Bom, se você não tem capacidade de fazer due diligence, talvez contrate um gestor que tenha uma carteira de debêntures que faça due diligence. E como que eu faço para fazer a due diligence do gestor? Também tem que fazer due diligence, mas assim, tem que ter due diligence quando o patrimônio é importante. Aqui a gente coloca vários tipos de investimentos e você vê, estão ordenados de maior rendimento a pior rendimento e você que nunca vê que nunca tem um tipo de investimento que sempre rende mais. Esse é outro motivo para diversificar, não só em debêntures, não só em ações, mas também nos tipos de investimento. Tem um pouco de ações, tem um pouquinho de debêntures, tem um pouco de CDI, tem investimentos lá fora. Então, assim, nós achamos que a outra questão importante de definir, não? Fora que nós falamos dos papéis, é definir como que vão ser tomadas as decisões dentro da família. Então, talvez a família tenha um conselho familiar. Esse conselho familiar vai opinar sobre os investimentos financeiros. Talvez seja necessário criar um comitê de investimentos. Quem que vai fazer parte desse comitê de investimentos? Talvez seja necessário contratar assessores, consultores, gestores. Quem que vai contratar, como que vão contratar, quais que vão ser as condições. E após que você tem toda essa questão armada e você implementa esse programa, você ainda precisa fazer monitoramento, rebalanceamentos e tomar decisões mais oportunísticas. Bom, espero que isso aqui lhes sirva como algumas dicas para essa gestão patrimonial.
Obrigado. Muito obrigado, Hope. Na verdade, o que eu fiquei curioso foi na última apresentação, quando mostrou um tempo de 12 a 15 anos de visão, né, da gestão do patrimônio, o quanto a idade daqueles membros da família impactam, porque se você está falando com uma família que tem 50 a 70 anos, 15 anos. Vamos colocar aqui assim o pessoal esse da Estou falando com uma família que a idade é mais avançada, 15 anos, você já está chegando, né, no final da família, mas está falando uma família que você vai fazer esse trabalho com 30 anos, né, na verdade, talvez a reta tem que ser de 15, de 25, 30 anos. Como é que muda isso baseado na idade dos membros da família? É o seguinte, o que a gente coloca lá são as necessidades de liquidez da família, não? Então, vamos supor que lá tem um patriarca de 80 anos e a expectativa dele seja, ou tem um patriarca de 100 anos, para não matar ninguém jovem, a expectativa dele de vida já passou, ele pode ir embora a qualquer momento, então ele fala, mas esse fluxo de caixa não é a necessidade dele, são as necessidades da família. Então, por que a gente faz até 15 anos, tá? E não até 30, tá? Porque o que a gente vê é que, no geral, as pessoas têm excesso de liquidez. Então, essa é uma forma para você se dar conta de uma forma objetiva de quanta liquidez você realmente precisa. E depois de 15 anos, esses outros ativos que nós falamos, que são mais voláteis e que são mais ilíquidos, em 15 anos, essa volatilidade se compensa, então perde importância, e a liquidez volta, porque não tem nenhum ativo, pelo menos financeiro, que tenha mais de 15 anos de liquidez, nem o private equity, nem nada. Então, a gente utiliza 15 anos porque, nesse prazo, esses ativos viram líquidos. Então, esse exercício pode ser feito de novo. Agora, tem um ponto no que você falou importante, que esse gráfico é dinâmico. Porque, por exemplo, eu fiz um exercício para 15 anos. Aí passou um ano. Agora eu vi um passo. Agora eu tenho 14 anos. Então, eu vou pegar parte daquele patrimônio que eu chamei de longo prazo e vou colocar no novo ano 15 a partir de hoje. Então, permanentemente, eu vou fazendo esse exercício de tirar do patrimônio de longo prazo e colocar nesse fluxo de caixa. Os 15 anos são arbitrários, tá? Aí você tem que ver o tipo de investimentos, tem outras ferramentas, mas eu diria que com 15 anos você não erra. Por isso que eu coloquei 15. Quanto mais curto você colocar esse cenário, mais risco você vai estar tomando, porque mais grande vai ser esse portfólio a longo prazo, que por definição vai ter mais oscilações. Mas então, não é que 15 anos, e aí, a cada ano que passa, eu vou recompondo o ano perdido no ano 15º. Passar outro ano e vou recompor. Não sei se fui claro. Obrigado. Eu queria fazer agora uma interação entre os três palestrantes, né? Não sei se vocês se sentem confortáveis de fazer uma pergunta um para o outro. Mas eu diria assim, Juliana, a partir do teu relato, né, é nítido que dá para perceber uma fundação de uma empresa, uma construção de família também a partir da empresa, e o desafio dessa questão de criar, separar gestão e propriedade em que momento a família deixa de ser dona da empresa e ela tem uma metamorfose de deixar de ser família empresária e passa a ser família investidora. Porque daí a própria empresa é um ativo do dono de capital e não o acionista da própria empresa. Não sei como é que você vê isso.
A gente conversa bastante sobre isso. Eu acho que tem um ponto bem importante que é o propósito também de cada integrante da família, né? Porque além da propriedade do negócio, tem a vontade pessoal de cada um. Então, se não é da vontade pessoal de cada um seguir, e eu vou falar da nossa realidade, né? Eu ainda me sinto muito jovem, 42, e meu irmão 45 para 46, então a gente ainda tem chão pela frente. A gente não se enxerga nesse lugar de ser investidor e deixar a empresa seguir o rumo. A gente ainda se enxerga dentro do negócio. Talvez os nossos papéis dentro do negócio eles podem ser revisitados. A gente não precisa estar tão no operacional, até porque o negócio solicita que a gente esteja de maneira mais estratégica. Mas a gente ainda, neste momento, não vê essa característica de maneira breve. Eu acho que muda muito como a gente enxerga e como a gente está no negócio. Uma família empresária, pelo menos eu vou falar da minha realidade, assim, da minha vivência, uma família empresária onde os filhos, o negócio começou e os filhos, a nossa empresa tem 28 anos, né? Tivemos outros negócios, como eu comentei, mas a empresa hoje principal tem 28 anos, eu tenho 42. Então, por isso que eu me sinto fundadora, porque eu já estava trabalhando com uma certa idade, né, com um pouco de condição para isso. A gente está muito presente no dia a dia da empresa. É difícil fazer essa desvinculação, né? Querer não estar lá de algo que a gente está construindo há tanto tempo junto, ainda para a gente não é uma realidade assim tão iminente. A gente ainda não se vê assim completamente como acionista, gestor do capital, né? E não dentro da operação. Falando da nossa realidade, eu acho que você foi muito feliz, que por mais que tenha metodologias e modelagens, cada família é uma família, né? A gente se reconhece nas dores, nas situações fantásticas, mas cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma, até a cultura familiar. Mas eu posso falar, por enquanto, pela nossa realidade, a gente não se enxerga assim, não estando lá, né? A gente se enxerga ainda dentro do negócio, tem sonhos e vontades de construção dentro dessa realidade que a gente ainda se vê pertencente. Então, a nossa realidade é essa, né? O que eu vejo, assim, de muito importante que eu acho que o Spinelli trouxe é deixar muito claro, uma vez que a gente está nos dois papéis, o mandato. Acho que o mandato de acionistas, ele ajuda muito nesse sentido, porque a gente toma decisões dentro da empresa com o capital que é de patrimônio desses acionistas né, e tem mais de um, e que não necessariamente todo mundo está no executivo. Então, acho que essa é uma ferramenta que ajuda muito nesse sentido, né? De como a gente vai tomar decisões que vão remunerar esses acionistas. Na nossa realidade hoje, a gente não se vê assim tão fora para esse primeiro momento assim de médio prazo. A empresa é muito jovem, tem muita coisa para ser construída e a gente ainda se vê dentro desse projeto. Assim. Então, posso falar pela minha realidade hoje, assim, mas sem dúvida, a gente está na segunda geração, meu pai tem 65 anos, então, assim, para nós é muito, muito breve ainda pensar dessa maneira, pela idade da empresa, pela nossa idade e pelo gosto que a gente tem de estar. Então, acho que é uma questão de tempo, talvez daqui uns 10 anos, eu acho que seja uma maneira completamente diferente, mas para esse momento de vida, eu acho que eu gostaria, sim, de complementar, eu vou infringir aqui, porque eu não estou batendo. Mas eu penso que essa é uma realidade das famílias empresárias que está na primeira, na segunda geração, da segunda, talvez para a terceira, uma vez que o percentual para a terceira geração é bem baixo. Por quê? Porque o fundador, outros fundadores que transmitem a segunda é um negócio. Eles vivem a empresa. Eles não fazem uma dimensão de que não é só não ter esse investimento, tanto que muitas empresas, eu acho que Everson, tu acompanha essa questão de que é investido na empresa, né? Então, assim, a dificuldade de distribuição de dividendos, muitas vezes, porque é investido na empresa.
Eu acho que isso, Juliana, vem muito assim dentro da realidade, pelo menos assim, eu vivenciando esse acompanhamento que eu, com famílias empresárias, empresas familiares, eu percebo isso, né? E eu concordo, assim, eu acho que o Spinelli trazer o aspecto de clarificação. Assim, as conversas difíceis, elas são necessárias, né? E ela é muito delicada, principalmente da figura do computador. Por quê? O chapéu de pai é muito difícil sair da cabeça. Ele fica, por mais que se tenham os três, sociedade, família, propriedade, empresa, o chapéu de pai é muito difícil de sair. Então, muitas vezes, aí tem a questão das conversas difíceis que a segunda geração consegue as definições das clarificações. Isso. Vou trazer um complemento interessante que aconteceu, porque quando a gente começou a fazer esse exercício de separar, que o investimento voltasse totalmente para a empresa e não para os acionistas, foi bastante interessante, porque no dia que eu sentei com os meus pais para o que eles iam receber, que era deles e que não tinha nada a ver, não tinha que voltar, eles não entenderam, e aí depois a minha mãe, a gente foi jantar, enfim, na casa deles, essa reunião, a gente terminou, aquela coisa toda, né? E ela falou assim, tu tem certeza que isso vai dar um problema na empresa? E eu disse, por quê? E eu não sei, porque assim, a gente nunca tirou um valor desse tamanho da empresa. Eu disse, mãe, pode ficar bem tranquila. Então, sim, isso acontece, porque existe muito essa dificuldade de separar. E eu disse, não, isso aqui é de você, sim. Tem a ver com o esforço e com a remuneração do esforço que vocês colocaram nesse negócio. Mas foi muito engraçado, e eu quis trazer esse exemplo, porque ela depois, num outro momento, assim, de cantinho, ela falou assim, porque ela cuidava do financeiro, então, assim, ela tinha que dar dela ainda para colocar no negócio, quando estava começando, e eu, assim, tenho certeza que isso não vai dar um problema, né? Vai faltar, e eu disse, pode ficar bem tranquila, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Talvez o doutor Spinelli gostaria de fazer alguns comentários. Não, eu acho, assim, o ideal é o que a gente sempre diz, o bom contrato, o bom acordo de sócios é aquele que tu nunca tira da gaveta, né? Por isso que a gente sempre diz, assim, não é algo imprescindível. Tem muitas empresas que funcionam, as pessoas têm muita clareza, têm, né, regras claras, né? Ou mesmo a gente faz um acordo, mas ele fica na gaveta e as coisas vão se ajustando, tá? E esse é o ideal, mas especialmente quando começa a passar para a terceira geração, isso a gente vê, porque começa a aumentar o número de membros também, começa a multiplicar, e que não tem essa vivência, né? Muitas vezes não sequer tem algum contato com a empresa, nunca trabalharam, né? E aí eu acho que a gente precisa ter regras muito claras para justamente, né, evitar virar um cabide de emprego, que é muito comum, né? Coloca todo mundo para trabalhar e aí os filhos vão trabalhar, bom, mas e os sobrinhos, né? O que o irmão vai falar? O que a mulher do irmão vai falar? Porque, ó, os teus sobrinhos trabalham, os teus filhos não trabalham. Como é que fica? Isso acontece, né? Isso a gente vê muito. Então, acho que tem regras muito claras, né, sobre isso, sobre política de distribuição de lucro, né, o que eu distribuo, o que eu posso distribuir, regras claras sobre isso. Acho que isso é super importante, mas é muito difícil. Muitas vezes a gente acompanha, de fato, conseguir separar, né, as pessoas conseguirem separar o que é negócio, o que é família, né, e isso é muito difícil, né, e o que a gente mais vê muitas vezes é quando chega em casa, né, a mulher comenta, o marido comenta, e isso, assim, às vezes é muito... são as conversas difíceis que tem que ter, né? Eu acho que tem uma ilustração sempre boa vindo da... Não, eu perguntar se eu puder. Por favor. Juliana, o Conselho de Administração, você mencionaste 3 membros externos. Vocês são 3 ou 4 sócios. Quem participa, quer dizer, o Conselho é praticamente só os externos?
conselho não é de administração, nosso conselho é um conselho consultivo. Somos 4 sócios, meu pai, minha mãe majoritários e o meu irmão minoritário. A gente tem um conselho de 10 sócios. E aí, no conselho de sócios, a gente delibera e toma decisões. E a gente está criando um instrumento de mandato de acionista, que é determinar para o negócio os limites. Porque dentro do negócio eu preciso tomar decisões como CEO no outro chapéu e eu tenho que entender os limites acordados com a família, porque eu não posso carregar, né, nesse papel problemas futuros de desalinhamentos. Então, o nosso conselho hoje é um conselho consultivo. A gente delibera, eles trazem todas as propostas e recomendações e dentro do conselho de acionistas a gente toma as decisões. Eu tenho familiar, tenho o conselho que seria o de administração de negócios. É pequeno e a gente tem o conselho de acionistas e aí, por exemplo, meu marido não entra, ele não é um acionista. Entra eu, meu irmão, minha mãe e meu pai. E o conselho consultivo, ele olha negócio e os acionistas, né? Ele não manda, mas ele opina. Ele opina, ele dá Vocês recomendações, está determinado no nosso acordo do conselho que a decisão final é do comitê de sócios. Uma ilustração que a gente gosta de usar muito, né, é a construção de uma casa, né? E arquitetonicamente, né, uma casa ela está dividida, mas integrada em cozinha, sala de estar, quartos, área de lazer. E dependendo de quem está naquele espaço, você faz uma ou outra atividade. A semelhança de uma família empresária, família investidora, você tem separações arquitetônicas. Só que, às vezes, as pessoas acham que sempre é um domingo no almoço em que você começa a falar no domingo da família, começa a falar de negócios. E ali pode dar briga, né? Ou não pensa que cada um pode viver 100 anos e que precisa sustentar, estando ou não lá dentro do capital. O que faz com os dividendos? Porque tem desafios tributários, sucessórios envolvidos, né? E eu acho que aqui também tem um enorme desafio, né? Falando também em diversificação, né? Não sei se todos estão familiarizados com alguém chamado William Shakespeare. Quem cunha essa frase, colocar ovos em cestas separadas, e que escreve 2 livros, um deles é Rei Lear, tá? É Shakespeare, no ano de 1615. Tá? É um conhecimento de diversificação. Quando a gente também fala, às vezes, dessa preocupação de observar o capital, ele passa por essa observação da teoria de investimentos, de que a concentração ela tende a ter mais riscos, né? E que aí uma família empresária ou família investidora, ela realmente tem que pensar que o dividendo é a remuneração do capital e que ele deve tomar outro destino também, né? Enfim, quem sabe, não sei se vocês se sentem confortáveis, nós estamos a 18h40, fazer pergunta para o outro, o que vocês acham? Se sentem à vontade? Open, sim. Tenho uma pergunta para cada um de vocês. Para ti, Juliana, primeiro, por que foram 3 os conselheiros externos? Como que vocês chegaram nesse número? E segundo, se vocês têm alguma política de rotação deles em determinado tempo. E, Spinelli, eu queria saber se você vê padrões de assuntos de governança quando se trata de primeira para segunda, de segunda para terceira ou de terceira para quarta. Acho que o primeiro conselho a gente não teve muitas regras, que foi assim, muito na necessidade da situação, né, no meio da pandemia e da situação que a gente se encontrava, então, indo um pouco de encontro com o que o Emerson trouxe da questão do quão caro é um conselho, então,
O primeiro conselho a gente fez para bono, então ninguém recebia nenhum real. Foram pessoas que estavam iniciando suas carreiras como conselheiros, precisavam de experiência e eu, do outro lado, precisava de ego auxiliar. Então, o primeiro conselho a gente montou assim, e aí, à medida em que a gente foi vivenciando aquilo, a gente foi percebendo que algumas coisas faziam sentido, outras não, inclusive que quem deveria continuar e quem não deveria continuar, inclusive quem deveria continuar com remuneração. E aí a gente foi caminhando nessa jornada. Então, tem uma pessoa que segue desde a primeira versão, né, do conselho, e as remunerações elas foram sendo adequadas conforme a jornada foi caminhando e a gente foi agregando, então, pessoas de fora mesmo, e aí com remuneração, e aí um padrão de remuneração mais de conselho mesmo. E a gente está escrevendo os mandatos e definindo o tempo, né, da gestão do conselho, e também como a gente toma decisões de quem entra, quem não entra, também nos comitês. Então, a gente está bem nessa construção dessas relações, e elas são extremamente importantes. Até a gente definir isso como né? Multi-pessoas, multivisões, multi-objetivos, é bem importante definir isso para que não haja essa constância de propósito e alinhamento, né? Acho que a busca do alinhamento, tem uma coisa que eu aprendi com a Werner, que é eu consigo conviver com e eu não consigo conviver com. Então, aquilo que eu consigo conviver com está na regra e aquilo que eu não consigo conviver com também tem que estar lá na regra para a gente poder ter essa clareza. É bem nesse estilo que a gente vem construindo a nossa jornada. Bom, sobre padrões, assim, é difícil porque, de novo, assim, varia muito, né, a depender da família, da história, mas que normalmente, assim, a gente mais vê é que na segunda geração ainda existe uma harmonia, porque os filhos ainda muitas vezes trabalham desde cedo lá, né? Existe essa dedicação, e em certa medida os papéis foram já, né, definidos, né? E tem um envolvimento com o negócio, né? E muitas vezes o que a gente vê é que as empresas funcionam sem um acordo claro, sem um acordo de sócios formal, digamos assim, mas há um consenso, né? Há um acordo tácito e que as coisas funcionam. Quando a gente começa a ir para a terceira e quarta geração, normalmente o que a gente vê são membros da família mais afastados do negócio, que muitas vezes acreditam, seja porque o marido ou a esposa, que não é da família originalmente entra, mas que os filhos, né, os netos, então a terceira geração, vão trabalhar normalmente, né, como se fosse um cargo, recebesse um cargo por herança, fosse hereditário. E aí que a gente começa a necessidade de ver padrões. E aí, normalmente, o que a gente vê é alguns netos, desde a terceira geração, alguns membros já trabalham, por diferença de idade, e os outros não. E quando a gente começa a fazer a governança, como é que se enquadra isso? Bom, por que alguns membros da terceira geração trabalham, os outros não? Né? Então, muitas vezes, isso é difícil compatibilizar. E regras também sobre distribuição de lucro, porque é usual, né, e a família aumentando, tem pessoas, né, que, por N razões, né, não vem ao caso, estou aqui dizendo que é bom ou ruim, né, mas que não têm afeição com o negócio e só que dependem dele para sobreviver, né, porque tem um estilo de vida diferente, porque sustenta N pessoas, assim por diante. Então, muitas vezes, compatibilizar isso é difícil, porque parece que o negócio tem que ficar gerando receita sempre para ele sobreviver, né? Então, muitas vezes isso é difícil.
E é natural, muitas vezes, profissionalizar, né? E isso é difícil, porque então tu criar a ideia de que é importante ter uma gestão profissionalizada, de fato, né? Quem está trabalhando no negócio está trabalhando para os acionistas, mas tem que separar as coisas. Muitas vezes eu preciso ter uma visão profissional, né? Mas aí chegar, mas tem um custo, né? Quero ter. Sempre foi assim, né? Sempre fiz assim, por que que eu vou mudar? Deu certo, cheguei aqui. Então, isso também é algo difícil, assim, mas é um pouco do que a gente vê, assim, tem visto. Eu também estou vendo os participantes de forma virtual. Eu espero que de uma ou de outra maneira o som tenha chegado bem. A forma como a câmera está aqui, vocês têm uma visão panorâmica, tá? Eu estou agora também vendo ali o João Vicente. Saudações aí de São Paulo, meu caro. Obrigado aí pelo prestígio de todos vocês que estão aí também nos acompanhando à distância, tá? Muito obrigado pelo comentário, Rita, tá? Vocês gostariam de encaminhar algum questionamento, por favor? Aí vocês podem colocar no chat. Bom, enquanto isso, não sei se alguém daqui do grupo se anima para de novo questionamento. É importante para nós também, tá, que se vocês se sentirem tocados, né, isso é um trabalho da Câmara Brasil-Alemanha, é um comitê de sucessores. Nós queremos contribuir para os nossos associados, que a maioria são empresas familiares. Há uma transferência de autoridade, poder e de riqueza acontecendo simultaneamente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O Brasil está muito comum que as empresas fundadas a partir de 94, que é o Plano Real, que faz 30 anos, tem muita empresa muita família empresária que deu certo exatamente por causa da estabilidade econômica. E está se passando o bastão exatamente aqui agora. Daí a importância não só de continuidade da empresa, sucessão tributária, mas gestão de investimentos para essas gerações que vão indo para outros espaços, a chance de viver 100 anos cada um é muito grande. Tá? Não sei se alguém encaminhou. Eles avisaram que Há duas perguntas. Mandou, ok. Uhum. Só numa Câmara Alemã é tão organizada assim. Gostei da risada, Spinelli. Tá, o Antônio Augusto Nicola, o Nicola, né? Juliana, obrigado pelas palavras. Na sua explanação, fez menção que divide os papéis de CEO e gestão da governança. Isso se dá pela falta de profissionais conciliando cargo ou é uma escolha? Se você tivesse a oportunidade de dividir as funções, você ficaria com os dois chapéus? Na sua visão, isso gera ou não conflito de interesse? Eu não sei se gera conflito de interesse hoje, mas gera conflito de desafios, porque eu tenho times diferentes para lidar, né? O time é o time real do dia a dia da organização, diretoria, gerência, que tem objetivos mais claros, né? E já tem uma dinâmica, e o outro time é a família, né? E é aquilo que eu trouxe um pouco da consciência da família empresária e do momento que a gente está e o que a gente quer e conseguir sentar para fazer conversas difíceis. E esse papel, ele requer uma habilidade de mediação bastante importante. E eu fui, ao longo do tempo, acabei de ver até que tem uma espectadora ali, Carmen Pittini, uma grande mentora minha, e ela me ensinou uma grande ferramenta, que é a ferramenta dos talentos, dos pontos fortes. Eu trabalhava de uma maneira inconsciente. Quando eu conheci essa ferramenta, eu comecei a entender por que eu conseguia fazer as coisas que eu fazia. E eu tenho alguns pontos fortes, segundo essa metodologia, que me ajudam muito nessa conexão de pessoas, de interesses, objetivos,
E eu usava isso de maneira inconsciente, hoje consigo usar de maneira consciente e intencional. Então, eu acabo conseguindo até este momento, Antônio Augusto, segurar essas duas bolinhas aí. Eu, sinceramente, não sei te dizer até quando isso será possível. O que a gente tem feito é colocado parceiros como advogados, o próprio conselho tem ajudado muito. Então, quando eu percebo que vai haver conflito de interesse, eu me posiciono como CEO e digo, bom, aqui a minha prioridade é CEO, então eu saio da mesa e vocês continuam como conselho. O meu irmão continua normalmente, eu não. Mesmo como diretor, a prioridade dele daí, neste momento é ser acionista, eu saio da mesa e eles conversam sobre isso. Então, eu tenho hoje um negócio que depende da minha gestão e liderança, então, quando eu tenho que fazer essa ponderação, eu acabo escolhendo ficar com o CEO neste momento, e o conselho alinha e conversa com o acionista principal e o meu irmão, enfim, né, meu pai, e entre eles, e aí depois eu recebo a recomendação. Existe uma deliberação. Mas eu acredito que a médio e longo prazo eu estarei muito mais na cadeira da governança do que na cadeira do executivo. Bom, eu só para comentar, o Kleber também enviou aqui comentários, né? Tem a ver com a medida que a empresa cresce, se organiza, vai para profissionalização. Eu acho que de uma ou de outra maneira, né, Kleber? Agora a Juliana mencionou esses critérios aqui que você menciona em relação aos membros da família, né? O que acontece agora? Nós estamos às 18h52, tá? E nós vamos até às 19 horas. O próprio José Pedro Varela precisa ainda se deslocar. E eu gostaria que vocês pudessem enviar sugestões do tema do próximo simpósio, tá? Porque nós já navegamos por vários temas relevantes, né, que a gente identifica. Nós agora estamos aqui tangenciando os desafios de questão de como se estrutura os conselhos, né? Só eles não se esgotam por... O Everson, boa noite. Boa noite. Desculpa, estou no escuro aqui. Tá? Eu tenho uma sugestão. Acho que num próximo, a gente podia fazer, vocês poderiam fazer sob o ponto de vista da capitalização dessas empresas familiares, né? Um processo assim de ativismo dos investidores minoritários, tá? Olhando um pouquinho do outro lado do balcão, por quê? Esses fundos de empresas emergentes, o próprio private equity que o Varela comentou, eles não funcionaram como deve no Brasil, porque muitos investidores institucionais baniram esse tipo de investimento e, dentre várias causas, está a expropriação de riqueza por parte dos controladores em relação aos minoritários, né? Como o Spinelli ali bem falou, o cara que é controlador, ele não precisa só de dividendos para tirar dinheiro da empresa. Então, eu acho que, além dessa questão da governança familiar, o ponto de vista dos investidores do processo de capitalização poderia ser trazido, tá? Porque isso realmente inibe a capitalização e tem N casos aí de expropriação de riqueza de empresas familiares para investidores institucionais, tá? Só essa minha sugestão. Ok? Então, Muito obrigado. aproveitar o comentário, acho que esse ponto que o Paulo colocou é super relevante e tem estudos que mostram, estudos mundiais, né? Depois até posso passar para vocês, que mostram que o Brasil bate recorde, né? E, infelizmente, normalmente quando a gente bate recorde não é por uma coisa boa, né? Mas bate recorde de extração de benefício privado pelo acionista controlador, né? Então, os ganhos que o controlador tem pela companhia às custas dos minoritários, né? Isso a gente vê em empresas familiares, é muito comum e isso muitas vezes é difícil mudar a cultura também, né? Filhos que simplesmente têm uma despesa e mandam, paga, né? É assim,
né? Então, como separa efetivamente família, empresa e propriedade? Muitas vezes isso é difícil e criar uma estrutura que saiba dizer não, né, é complicado, porque muitas vezes tu abre uma exceção, né, a partir do momento que tu abre uma exceção, isso pode se tornar corriqueiro. Então, esse ponto é bem relevante, tá, pessoal? Isso a gente vê muito, é uma prática que muitas vezes a gente vê mesmo em companhias abertas, que a gente está trabalhando, né, mas são controladas por famílias e a gente acaba vendo, e isso é... Oi? Bom, a gente precisa se encaminhar ao final, tá? Mas eu acho que a vantagem do mediador é que eu ainda vou ter chance de dar a palavra final, não que isso seja muito... Mas o Ronald Coase sempre diz, no grande clássico da Afirma, ele diz: a empresa é o empresário. E cada geração faz diferente. E a lida com os stakeholders determina uma série de coisas. Eu acho que esse nosso tema, todos os aspectos aqui levantados, né, tem muito a ver. O Dr. Werner, que já foi citado aqui, costumava dizer que o avô trabalhador, o pai rico gastador e o neto pobre é o desafio da empresa familiar. E ele sempre costumava dizer que esta constatação você encontra em todas as línguas, em qualquer lugar do planeta, com um slogan um pouco diferente, mas é uma constatação. Eu acho que aqui a contribuição, então, da Câmara e do Comitê de Sucessores é trazer o debate, porque a liberdade só existe se a gente tiver vigilância. Então, eu quero declarar encerrado, agradecer vocês que nos acompanharam no formato virtual. Dankeschön, muito obrigado, até o próximo simpósio. E a todos aqui, os palestrantes, Hope, Dankeschön, que você ainda vai pegar um busão, né? A gente está indo com esse problema em Porto Alegre. Juliana, querida, obrigado pelo teu depoimento, né? Profundo, eu acho que é muito da cumplicidade também disso aí, mas o quanto enriquece a gente, porque é um exemplo real, né? E doutor Spinelli, obrigado também pelo seu conhecimento, partilhar, e Aqua e César Souto, que nos ajudam, então, a patrocinar esse evento do 8º Simpósio. Dos que estão aqui, nós os convidamos agora para um pequeno coquetel. E a gente se despede do Rô, porque ele precisa ainda sair, tá? E com isso, então, nós declaramos encerrado. Obrigado aí também pelos comentários. Muito obrigado.